Muito bem. Deixa eu botar aqui o tema. Fala, Carol, Natália entrando. Podem chegar. Eu tô só botando o tema aqui. Ih! Gisele entrando. Eu tô escrevendo o tema aqui, hein, gente. Tema medo de tomar remédio. Pera aí que eu vou... Vai entrando, gente. Consegui fixar. Eu tô ficando muito craque nesse negócio aqui de live no Instagram, hein. Segurem, ninguém me segura. Gláucia, Rose, Léo. Ó o Ítalo aí. Tava batendo papo com o Ítalo ontem aqui no direct. Vamos entrar, galera. Eu já fixei o tema de hoje da gente aqui. O tema vai ser medo de tomar remédio. É um tema bem corriqueiro, que eu encontro bastante no consultório. Esse primeiro 1 ou 2 minutos de live é um tempo que eu vou dando pra galera ir entrando, tá? Então não fiquem... Aí, ó, Gisele já se identificando já com o tema. Eu tenho esse medo. Vai entrando, quem já chegou, vai beber uma água, pega um copo d'água, eu trouxe o meu copo aqui. Vai fazer um xixi enquanto a galera vai entrando, tá? Aí eu vou ficar conversando aqui um pouquinho, 1 ou 2 minutos, pra gente de fato entrar no tema. Então não fiquem preocupados de eu estar enrolando, é só pra galera poder chegar, pra gente poder fazer uma live com um pouquinho mais de gente. Sobre essas lives aqui do Instagram, ó, Márcia Medeiros entrando aí. Sobre essas lives aqui do Instagram, infelizmente o Instagram tá dando... Chega mais, Kátia. O Instagram tá dando uma zoada no meu perfil, porque eu tô tentando baixar a live pra deixar ela no perfil e jogar pro GTV. Mas por alguma razão não tô conseguindo. Quando eu termino a live tem aquele linkzinho, salvar. Eu clico no link, aí vem uma mensagem assim, vídeo salvo. Aí eu penso, acertei. Aí quando eu vou ver, ele não foi salvo e eu perdi 1 hora de vídeo que eu não vou conseguir exibir por mais do que 24 horas. Então, por favor, assistam o vídeo nas próximas 24 horas. Quem for ficar online, fique até o final. Quem não for mandar pra alguém, manda e fala, vai vencer em 24 horas, assiste, senão vai sair do ar, tá? Porque foi o que aconteceu na semana passada, um monte de gente entrando, Milton, Juan, a enfermeira Renata, Andréia, um monte de gente aí, minha tia entrando. Vem que eu tô falando aqui enquanto vocês vão chegando. Então não sei se esse vídeo vai ficar por mais de 24 horas no ar, tá? É uma coisa que tá meio que fora do meu controle, porque eu já fiz uns testes aqui com vídeos menores e eu não consigo baixar o vídeo pro celular, nem pro rolo de câmera. Então não sei o que será desse vídeo aqui depois de 24 horas. Então assistam e mandem pra quem vocês quiserem antes que vençam as 24 horas, beleza? Beleza, então, meus amores, vamos começando o nosso tema de hoje, que é esse que eu consegui fixar aí, tema, medo de tomar remédio. Pois é, eu tô tentando salvar no GTV, mas o vídeo não desce. Pra salvar no GTV, você tem que baixar o vídeo pra jogar ele no GTV. Enfim, eu tô sendo passada pra trás pelo Instagram, entendeu? Então, assistam, fiquem aqui comigo e vejam nas próximas 24 horas, enviem nas próximas 24 horas, porque provavelmente não vai ficar mais tempo do que isso disponível. Vamos ao tema. O tema de hoje é medo de tomar remédio. Todo mundo aqui sabe que eu trabalho em psiquiatria, eu sou, primeira formação, eu sou clínica, né? Trabalhei alguns anos como clínica, fiz um tempo de consultório como clínica, mas hoje eu trabalho somente com a psiquiatria, né? E especificamente na psiquiatria é muito comum essa questão do medo de tomar remédio, né? É diferente da maioria das outras especialidades em que esse não é exatamente uma preocupação das pessoas. Elas não se veem temerosas em relação ao uso da medicação, então como é um tema recorrente e muito prejudicial, eu resolvi fazer uma live sobre ele pra gente conversar um pouquinho mais, esclarecer todas as dúvidas em relação a esses assuntos, para que não haja nenhum bicho de 7 cabeças. Então você que é um sujeito impaciente, que não aguenta ficar mais de 5 minutos assistindo alguma coisa, o resumo dessa ópera aqui é o seguinte: se um dia você for ao médico, psiquiatra, e ele disser pra você, você precisa tomar um remédio, não tenha medo de tomar remédio, tá? O remédio é seu amiguinho, a gente fala assim, igual como fala com criança, né? Remédio é nosso amigo, tá? Então o resumo da ópera é esse. Se você vai ficar, então você vai me ver elaborar as razões por que tomar esse tipo de remédio não é exatamente um perigo, na verdade é uma solução, tá bom? Então,
Vem comigo, já temos... Todo mundo acho que vai ficar aqui, já chegou, então vamos lá. Medo de tomar remédio. Normalmente, quando a gente, na psiquiatria, recebe um paciente no consultório, esse paciente, em geral, não vem direto pra gente, né? É diferente de um clínico, por exemplo, diferente de um cardiologista. O paciente, ele não procura diretamente o psiquiatra. Por várias razões, ele vai em outros especialistas antes. Às vezes, ele até passa por um outro profissional que não é médico, é o psicólogo, que também o avalia e fala, olha, você precisa ser avaliado pelo psiquiatra, né? Então, em geral, esse sujeito já passou na mão e já foi avaliado por outros profissionais que indicaram a visita no psiquiatra. Muito bem. E aí, não é raro, depois dele ser avaliado em consulta, depois dele ser examinado, minuciosamente, né, uma entrevista ali desenvolvida, a gente chama de anamnese essa entrevista, a gente chega à conclusão de que, de fato, aquele paciente tem uma doença e, de fato, aquela doença se apresenta nele, naquele momento, naquela circunstância ali, entre o estágio, vamos dizer assim, moderado para grave, né? E exige tratamento medicamentoso. Uma pausa aqui, um parêntese. O que significa dizer que a pessoa tem uma doença na psiquiatria que está ali entre o moderado e grave? Significa que, há muito sofrimento envolvido, né? A pessoa sofre por várias razões, porque ela não consegue executar, porque ela não consegue ser quem ela é, quem ela costuma ser. Então tem muito sofrimento envolvido. E 2, tem disfuncionalidade, né? Mas a pessoa tem a vida dela, tem a profissão dela, o trabalho, a carreira, tal e tal. E ela, de repente, por causa do surgimento, da chegada daquela doença, ela se vê disfuncional. Ela se vê não conseguindo ser e funcionar e trabalhar e existir como ela costumava ser, né? E aí a gente diz, bom, tem aí, tá no espectro entre moderado e grave dessa doença, desse quadro, né? A maioria das doenças em psiquiatria são classificadas assim, em estágios, né? Que podem ser do leve ao grave, gravíssimo. Então, o sujeito é diagnosticado, bem, você tem mesmo essa doença, tal, e você apresenta um sofrimento importante, uma disfuncionalidade importante. Então, dentro do escopo do tratamento está o querido remédio, né? O famoso remédio. O tratamento, o escopo inteiro do tratamento conta com várias outras coisas, tá? Mas, nesses casos mais moderados para graves, exige o uso de medicação, né? Assim como quem é hipertenso tem que tomar uma série de cuidados que não só o uso de medicação, ele tem que evitar exagerar no sal, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que fazer uma dieta pobre, uma série de coisas. Ele não precisa só tomar remédio, ele tem que fazer outras coisas e o remédio, não é isso? Quem é diabético, por exemplo, ele precisa ter todo um comportamento alimentar e o uso de alguma medicação às vezes, né? E nos estágios iniciais, muitas vezes, a medicação nem entra, ela só vai entrar mais tarde. Para nós, na psiquiatria, a mesma coisa, tá? O escopo do tratamento conta com vários outros itens e um desses itens, às vezes, pode ser a medicação, tá? Então vamos lá, e de cara, às vezes, esse paciente recebe a notícia, você tem tal doença e nós precisamos tratar, e esse tratamento inclui remedinho. De cara, uma parte desses pacientes mostra uma certa resistência, tá? Gente, não precisa ficar parado aí não, tá? Pode interagir comigo que eu tô aqui de olho no chat. Se der, eu interajo de volta. Eles apresentam de cara uma coisa chamada resistência. Eles já fazem aquela cara assim meio sisudona e falam: tem mesmo que tomar remédio, doutora? Às vezes tem mesmo que tomar remédio, sim, tá? E 100% desses caras que apresentam uma resistência, às vezes não é uma resistência qualquer não, o cara é bastante resistente, tá? A ideia do uso da medicação. 100% desses caras nunca usou medicação da psiquiatria, né? Como eles gostam de falar assim, medicação de cabeça. Ai, nunca tomei remédio de cabeça, né? É assim que a gente ouve falar, nossa, fui no médico e ele falou que eu vou ter que tomar remédio de cabeça agora. A maioria, se não 100% dessas pessoas que mostram-se resistentes, jamais tiveram que tomar os famosos remédios de cabeça. Ora, se você nunca comeu couve e já diz de antemão que não gosta de couve, o que você tem é um conceito previamente consolidado sobre a couve. Porque ela é verde demais, porque ela não te parece apetitosa, porque parece que deve ter um gosto de mato, sei lá. Se você nunca fez uso da medicação, não teve uma experiência nem boa nem ruim com aquela classe de medicação, como pode de cara você ser avesso àquela medicação? Isso é um conceito consolidado previamente, tá? Chamado popularmente de preconceito.
beleza? Então vamos desmistificar algumas coisas envolvendo essa aura, assim, meio mística mesmo da questão da medicação. Quando você tá com sintoma de sinusite, você tá lá com 8 dias já de febre, uma dor de cabeça bem aqui, coriza, congestão nasal, vai assoar o nariz, sai aquela catarreira feiosa, vou no médico. Vai no médico, o médico te examina, te avalia e fala, bom, você tá com uma sinusite bacteriana aguda. Não é assim que ele fala? Até faz um raio-x da tua face e fala, é isso mesmo, vai tomar antibiótico. Na maioria das vezes, salvo algumas exceções, você sai de lá, compra o remédio e começa a tomar. A minha avó dando oi pra mim, oi vó, tô vendo você aqui. Na maioria das vezes, você sai de lá, passa na farmácia, compra o remédio e começa a tomar o remédio conforme o médico te orientou. Por quê? Porque não demora muito a você escolher o que vai fazer. Porque você tá mal e quer ficar bem. Você tá doente e quer ficar bom. 2, você sabe que o ficar bom está condicionado ao uso do tratamento, que no caso aí é medicamentoso, puramente, né? E 3, você sabe que na balança do custo-benefício, o custo é inferior ao benefício que o tratamento traz. Muito embora ninguém fique toda hora fazendo esse cálculo, não, peraí que eu vou parar pra pensar, custo versus benefício. A gente não faz esse cálculo de forma assim tão consciente, tão superficial, né? Mas aqui no interior, aqui ventral, né, a coisa mesmo visceral, a gente faz sempre esse cálculo com quase tudo na vida. Então, e a gente sabe que o custo do tratamento vai ser inferior ao benefício que o tratamento vai trazer. E quais são os custos possíveis quando a gente está falando de um tratamento medicamentoso? O preço propriamente dito do remédio, você vai ter que desembolsar lá uma grana para adquirir aquela medicação, né? A posologia do remédio, ou seja, o modo de usar o remédio, né? No caso ali do antibiótico, tem antibiótico que é 3, 4 vezes ao dia. As medicações em psiquiatria nem tem a posologia tão inconveniente assim, normalmente é 1, 2 vezes ao dia, normalmente. Mas de certa forma você fica um pouco preso à posologia, porque você vai ao shopping, tá na hora de tomar seu antibiótico, você tem que estar com o antibiótico na bolsa, né? Então é uma coisa que tá ali do lado dos custos de se tratar, né? Os efeitos adversos, que pode ser que surjam, pode ser que não surjam. Eu particularmente, quando eu uso um certo tipo de antibiótico, eu sempre tenho muita dor de barriga. Então, por exemplo, é inconveniente, porque eu já sei que eu vou tomar e vou ter. Mas se eu estiver muito doente, com muita mesmo sinusite, eu prefiro tomar e ter dor de barriga, mas ficar boa. Você tá entendendo? Eu botei ele na balança. E as contraindicações, né, propriamente ditas do uso daquela medicação. Então, por exemplo, tem uma classe de antibióticos que você, se em vigência de tratamento, você não deve beber, por exemplo, porque vai dar tudo errado, né? Vai dar uma puta ressaca lá. Então você contraindica, né? Então, desse lado, estão todos os custos do tratamento, que você faz esse cálculo mental sem perceber. Do outro lado, tem os benefícios do tratamento. E qual é o benefício do tratamento? Ficar bom. Ora, Juliana, mas espera aí. De um lado tem esse montaréu de coisa que você acabou de citar. E do outro tem ficar bom? Só? Como é que isso aqui pode ganhar disso aqui? Ora, você vai me responder. Quanto custa, quanto vale para você estar bem? Qual é o peso que tem na tua vida, na tua realidade, no teu dia a dia? Qual é o peso de estar bem, de ficar bom? Aí você vai me responder, mas de um modo geral, não tem preço, né? Você faria de tudo para ficar bem. Então, esse cálculo mental, ele é sempre feito, muito embora não seja feito de forma racional. Quando um médico passa uma medicação, agora voltando para nossa realidade, que eu estava dentro do exemplo ali do antibiótico, né? Fazendo uso dessa alegoria para vocês entenderem como que é diferente só pelo fato do remédio ser da psiquiatria e não ser de outra especialidade. Quando a gente se forma médico, uma das coisas que está no nosso juramento é o princípio da não maleficência. Antes do princípio da beneficência, de fazer o bem, antes dele, antecede a ele o princípio da não maleficência, que lá no original do juramento é assim, primo non nocere, que significa, primeiro, antes de tudo, não causar dano, não fazer mal, né? Então, quando a gente está lá avaliando o paciente, vendo a situação dele e decide incluir no escopo do tratamento o uso de medicamento, o uso de droga, fármaco terapêutico, a gente está, obviamente, seguindo esse princípio, né?
Ninguém escolheria um tratamento que é mais deletério do que a própria doença. Qual profissional que, investido de responsabilidade técnica, assinaria e carimbaria, ou seja, subscreveria um tratamento que é mais deletério para o paciente do que a própria doença em si? Ninguém em sã consciência faria isso, né, senhores? O que vocês acham? Óbvio que não. Então, se a gente está indicando o uso de uma medicação, a gente está seguindo esse princípio do primum non nocere, né? Primeiro, não causar dano. É óbvio que a gente está prescrevendo ele para o bem de vocês. Então vamos lá. Os medicamentos em psiquiatria especificamente, tá? Deixa eu beber um gole de água aqui que fala cansa. Vamos lá. Os medicamentos em psiquiatria. O primeiro deles surgiu em 1950, na década de 1950, tá? Ou seja, hoje em 2020 nós temos 70 anos do primeiro medicamento em psiquiatria. Para não ser injusta, tem um medicamento mais antigo, que é um sal, na verdade, é o lítio, que foi descoberto muito antes e era usado, mas muito pouco usado, para o tratamento de um distúrbio específico em psiquiatria. Mas ele só foi passar a ser usado mesmo na década de 80. Então, o primeiro medicamento que surgiu mesmo, os primeiros surgiram ali em 1950. Antes disso, a psiquiatria era completamente diferente do que ela é hoje, tá? Inclusive, esse é um tema que, de repente, seja legal falar. Por que existe uma aura toda mística em volta da questão da psiquiatria? Porque a psiquiatria, historicamente, ela é bem diferente do que ela é hoje, né? A começar dos métodos de tratamento, dos métodos terapêuticos que ela lançava à mão. Realmente eram algumas coisas muito esquisitas, tá? Então há um motivo para existir um certo preconceito em relação à psiquiatria, tá? Mas antes de 1950 a gente não tinha remédio. A gente não tratava ninguém com remédio, não importando o que ele tivesse. Podia ser gravíssimo, podia ser leve. A gente não tinha à nossa disposição arsenal terapêutico, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, eu vou citar algumas pessoas aqui que todo mundo conhece e que sofriam de doença psiquiátrica e morreram e conviveram com essas doenças até o fim da vida. Vincent van Gogh, por exemplo, aquele pintor holandês famoso, aquele que arrancou a orelha. Provavelmente os historiadores sugerem, né, que ele arrancou, ele cortou a própria orelha num desses surtos que ele tinha relacionados a alguma doença psiquiátrica. Há quem defenda que ele tinha episódios de mania, né, de euforia extrema, há quem defenda que ele tinha um tipo específico de epilepsia. Nós não sabemos, porque os relatos técnicos são pobres, era só uma descrição por parte de um historiador. Mas o Van Gogh, que era um gênio da pintura, tinha doença psiquiátrica e não tinha tratamento, ele conviveu com isso até o fim da vida, né? O Beethoven, ele foi um gênio desde muito cedo, um gênio na música, e aí por alguma razão que a gente não sabe direito, parece que ele teve algum tipo de doença, ele foi adquirindo uma surdez que foi piorando, e junto com essa surdez, os historiadores relatam que ele apresentava um quadro melancólico, eles chamavam depressão de melancolia, então ele foi ficando melancólico e não melhorou, nunca melhorou daquela melancolia. Uma outra figura, Machado de Assis, tá, historicamente, tô tentando me aproximar aqui da gente, né? Van Gogh, Beethoven. O Machado de Assis, por exemplo, grande escritor brasileiro, que redigiu a alma do brasileiro com toda a sua mesquinhez ali na literatura que ele produziu. O cara era um gênio, e depois da morte da esposa dele, da Carolina, ele foi ficando muito melancólico, mas assim, de modo que ele não melhorou e foi só se afundando, e aparentemente ele teve um quadro depressivo também. Um último exemplo aqui, o Santos Dumont, por exemplo. Na biografia dele, tem historiadores que defendem que ele tinha um quadro semelhante ao transtorno bipolar, né, que eram episódios de euforia, alternados com episódios de depressão, de melancolia. Ninguém sabe, mas tudo indica que, pela biografia dele, ele tinha alguma doencinha psiquiátrica. Então, a doença psiquiátrica sempre existiu, e esses caras que nem tão longe da nossa realidade, né, como, por exemplo, esses dois brasileiros que eu citei, o Santos Dumont e o Machado de Assis, viveram em 1900 e alguma coisa e não tiveram oportunidade de tratamento, porque simplesmente não existia remédio, tá? Então, quando a pessoa demonstra de cara uma resistência à medicação, a tendência que eu tenho é sempre argumentar com ela. Você prefere tomar um remédio
Ou receber a notícia de que você tem uma doença que não tem um remédio para tratar, né? Eu acho que é muito complicado isso. E graças ao bom Deus, hoje na psiquiatria a gente já tem um arsenal terapêutico bastante vasto que nos auxilia muito eficazmente no tratamento das questões em psiquiatria, tá? Uma questão que levantam muito pra mim, né? Doutora, eu vou ficar viciado? Né? Tem duas maneiras de fazer essa pergunta, presta atenção aqui. Tem duas maneiras de fazer essa pergunta. Quem é mais gentil pergunta assim: doutora, eu vou ficar viciado? Esse remédio tem risco de me viciar? E quem é um pouquinho mais grosseiro pergunta assim: eu vou ficar refém desse remédio? Eu ouço muito isso nesses termos, né, no consultório. Então vamos lá. Ficar viciado. Na psiquiatria a gente tem várias classes de medicações, tá? E apenas uma delas é reconhecidamente, por estudos, conhecida por causar certo grau de dependência química e psicológica, tá? Que são os benzodiazepínicos. Eu não vou ficar falando propaganda aqui porque eu sei que os senhores gostam de ir lá na farmácia e comprar remedinho sem receita. Mas é justamente esse o problema. Os benzodiazepínicos, que são aqueles que são prescritos naquele talãozinho azul, super controlados, receita presa e tal, eles são remédios com alto poder adictivo, ou seja, de causar dependência química e psicológica, tá? As demais classes, nem tanto, quase não dão, não tem risco adictivo, tá? Qual é o risco que você tem de se tornar uma pessoa viciada em remédio? Eu vou ser bem clara aqui. Quando você desobedece à prescrição do seu médico. Nossa, a dependência era muito meu medo. Eu vou falar um pouquinho mais, peraí. Quando você desobedece à prescrição do seu médico, tá? Seu médico manda você tomar a dose tal, por tanto tempo, tantas vezes ao dia. Você vai lá e toma mais do que a dose que ele prescreveu, por um tempo mais longo do que o que ele orientou e mais vezes ao dia ou diferente do jeito que ele prescreveu. Quando você desobedece à prescrição médica, à orientação médica, aí você está realmente se sujeitando ao risco de se viciar, de criar uma dependência química e psicológica da medicação. Porque o médico, ao prescrever o medicamento, ele faz uso, entre outras coisas, daquele princípio que ele jurou: primo non nocere, primeiro não vou causar dano. Então ele prescreve de modo que aquela prescrição não vai causar dano em você. Ela vai ser usada para beneficiar você no seu tratamento. Beleza? Tá dando pra entender? A outra pergunta que fazem muito é: eu vou me tornar refém dessa medicação? Um dia desse eu fui confrontada assim com uma paciente que é um pouco mais impulsiva, né? Eu vou ficar refém então dessa medicação? E é o seguinte, não. Eu não gosto desse termo refém, né? Eu desenvolvi um pouquinho disso numa das respostas que eu fiz a uma caixinha de perguntas que me fizeram essa semana. Justamente essa pergunta: eu vou ficar refém da medicação? Eu não gosto desse termo refém. Eu sou muito apegada à precisão vocabular e o valor que cada uma das palavras tem. E eu acho que a palavra refém, ela traz a reboque algumas ideias erradas, tá? Quando é que você é refém? O refém é aquele cara que tá no braço do bandido com a arma apontada na cabeça dele. Esse é o refém. Ele é refém de um bandido, certo? Quando você olha pro remédio e se pergunta se você se tornou refém dele, o remédio é seu inimigo. O remédio é uma ameaça e o remédio é um problema a ser neutralizado. O que absolutamente não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Já que a gente evocou esse termo refém, eu vou me apropriar dele então para dar uma outra resposta pouco educada, mas para dar. Você na verdade não é refém do remédio, você é refém da doença. Usando esse termo que você se apropriou, que eu não gosto, tá? Por exemplo, vou contar um pouquinho da minha história aqui pessoal, beleza? Eu, há mais de uma década, eu era menina ainda, adolescente. Eu comecei a ter uma série de sintomas e corri num clínico, corri no outro, até que eu fui parar no endocrinologista. Ele fez os testes corretos, me examinou corretamente e detectou que eu tinha uma insuficiência da tireoide, né? Que produz, é uma glândula que fica aqui, pra quem não sabe, e produz um determinado tipo de hormônio. Então eu tava tendo todos aqueles sintomas porque eu tava com aquela doença. E mais dia menos dia, com os exames lá, ele me explicou: olha, é uma doença crônica, uma vez que você tem, você não se cura, ela não passa,
e você precisa repor esse hormônio que a sua tireoide está falhando em produzir. Se você não tomar esse remédio, um dia, não vai ser amanhã nem mês que vem, mas um dia você vai morrer dessa doença. Porque a ausência desse hormônio fará com que seu corpo vá inteiro à falência, devagarzinho, aos poucos, mas ele vai falir. Então, é uma doença, vamos dizer assim, fatal se eu não for tratada. E desde então, daquele dia em diante, eu uso um remedinho de manhã, que é a reposição do hormôniozinho que a minha tireoide preguiçosa não produz, né? E eu tomá-lo-ei, vou tomar esse remédio pro resto da minha vida, se assim Deus permitir. Vou morrer com 150 anos tomando esse remedinho aí que é a reposição do hormônio da tireoide. Aí eu te pergunto, eu sou refém do remédio? É o remédio que tá comigo assim no braço, apontando a arma pra minha cabeça dizendo, eu vou te matar? Não, quem faz isso comigo é a doença. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Quem tá comigo aqui assim, dizendo eu vou te matar, eu sou uma ameaça, é a doença. Se a doença não existisse, não haveria nenhuma necessidade de usar o remédio. Então, quem é o remédio nesse cenário? O remédio é aliado nosso, certo? Então, eu não gosto dessa ideia do eu vou ficar refém do remédio. Se é que você gosta desse termo, então eu te respondo. Você já é refém, só que de uma doença. O remédio é um aliado que você tem para combater ou, digamos assim, conviver com essa doença, tá? Então, o remédio ele não é um problema, ele é uma das nossas soluções. Beleza? Uma outra pergunta muito interessante que me fizeram essa semana na caixinha de perguntas. Doc, e fazem também no consultório. Doc, posso comprar esse aqui genérico? Posso comprar esse aqui genérico? Né? Vou beber água aqui Vou beber água aqui. Peraí, segura. É hora da água. Falar da sede, senhores. Posso comprar o genérico? Eu tendo a responder que não. Não gosto de medicamento genérico. E eu vou tentar elaborar os porquês disso aqui. E eu peço que vocês prestem toda atenção, porque essa é talvez a parte mais chatinha da live. Porque envolve uma série de questões técnicas aqui, tá? Até conversei essa semana com uma amiga minha que é farmacêutica, Fabiana. Eu não sei se a Fabi tá aqui online. Tomara que esteja, mas eu acho que não tá não, porque eu não vi ela entrar. Ela é farmacêutica, ela é doutora já, e ela é de formação, ela é farmacêutica. E aí ela falou, o que você pensa tal? E a gente discutiu um pouquinho. E ela trouxe um dado pra mim, de um percentual que eu nem sabia, eu vou mencionar aqui pra vocês. O que é o medicamento, referência, e o que é o medicamento genérico, tá? Presta atenção aqui, fica aqui comigo, que essa parte é importante pra você entender por que eu não gosto de genérico. O medicamento referência é o medicamento que o laboratório pesquisou, produziu, utilizou durante um tempão, cumpriu uma série de etapas de testes, observando uma série de exigências em nome da segurança, da saúde, etc. E cumpridas aquelas etapas, o remédio foi aprovado, mostrou-se útil no tratamento, na terapêutica que ele se propõe, e foi lançado no mercado. Então ele é lançado, ele é patenteado por aquele laboratório, né? Foi o laboratório tal que criou aquele remédio, que primeiro produziu aquele remédio. Então ele entra no mercado sendo comercializado com uma patente, por uma patente, né? Essa patente dura 10 a 20 anos e só quem vende aquela substância é aquele laboratório. Depois dos 10 ou 20 anos, ou seja, vencida a patente, quebrada a patente, outros laboratórios poderão, a partir daquela mesma substância, produzir aquele remédio e comercializar ele como genérico. Beleza? Estão conseguindo me acompanhar? Muito bem. Só que, por lei, aqui tô falando aqui do Brasil, tá? Não sei como é que funciona lá fora. Por lei, o medicamento genérico, ele deve ser 35% mais barato que o medicamento referência. Por lei, é uma lei, tem que ser 35% mais barato. Só que, por lei também, o medicamento genérico ele tem que ser composto pela mesma substância, a mesma forma física, se for cápsula, cápsula, se for comprimido, comprimido, a mesma aparência, a mesma validade, a mesma... tudo igual. Ele tem que ser uma cópia fiel, fidelíssima do medicamento referência. Se a gente tiver 3 miolos que façam sinapse entre si, a gente vai parar e fazer uma pergunta. Ora, como que uma coisa vai ser comercializada
igualzinha à referência, com tudo igual, 35% mais barato. Como? A gente vai ter que tirar esse custo de algum lugar, certo? E aí tem um monte de hipóteses. Tem quem defenda que o genérico ele não faz propaganda, então não gasta com marketing. Tem quem defenda que os laboratórios que vendem genéricos não tiveram que passar por toda aquela linha, toda aquela cadeia de testes do primeiro laboratório que produz a referência, então esse custo eles não tiveram. Mas você cobrar ad eterno 35% a menos não parece vantajoso. Então como é que a gente vai provavelmente obter esse desconto aí? Muito possivelmente com a aquisição de matéria-prima de um outro fornecedor que tem menos qualidade, que necessariamente vende mais barato, porque deve ter um pouquinho menos de qualidade, né? Então o que eu tenho contra o genérico basicamente é isso. Agora, doutora, eu não tenho dinheiro para fazer o meu tratamento a partir da marca do medicamento referência. O que você prefere? Eu prefiro então que você compre o que você pode comprar, do que ficar sem tratamento. Mas podendo, eu prefiro que a pessoa que vai usar um tratamento medicamentoso em psiquiatria sempre escolha a referência, tá? Até porque, para pra pensar. Agora vamos pensar aqui com a cabeça de quem produz remédio. Você é o laboratório produtor da medicação referência. O que você quer? Que aquela medicação tenha uma qualidade tal que você nunca vai ser acusado de que sei lá, o pai de alguém, o filho de alguém morreu por ter usado o seu remédio. Então o que você vai fazer? Você vai comprar do bom e do melhor, para nunca ninguém acusar você de que você foi o responsável por aquele insucesso tamanho, né? Então o laboratório que produz a droga referência é esse cara que tem essa preocupação, né? São normalmente laboratórios grandes e riquíssimos, eles não querem se ver sendo processados por ninguém, obviamente, beleza? Então essa é a questão aí entre o medicamento referência e o medicamento genérico. Eu queria responder isso assim mais elaboradamente, tá? Ler a bula. Ler a bula. Devo ler a bula? Não devo ler a bula? Oh meu Deus, o que fazer, né? Alguém me mandou aí nas perguntas assim, algo mais ou menos assim. Uma vez eu fui no médico, ele me passou um remédio, eu cheguei em casa, fui ler a bula e vi que o remédio é para quem tem alucinação. Eu não tenho alucinação. Tava errado o remédio? O médico tava errado? Eu tava errado? Quem tava errado nessa história? Vamos lá. Mais um golinho d'água. Respira aí que eu preciso que vocês se concentrem nessa parte aqui da explicação para vocês entenderem direitinho por que essa prescrição provavelmente não estava errada. Provavelmente o médico tinha feito a coisa certa. Vamos lá. 1 minuto. Prontos? Vamos lá. Quando nasceu o primeiro remédio da psiquiatria, foi assim que os remédios em psiquiatria nasceram. Por acaso. O cara tava lá, o médico tava lá testando algumas substâncias para determinados fins e observou que aquela substância ali que ele testou até que não tinha um bom efeito para aquilo ali que ele estava tentando resolver. Vamos supor, a alergia. Mas teve um efeito interessante em quem, por exemplo, tinha alucinações, quadros psicóticos. Foi assim com a primeira droga na psiquiatria, que foi a clorpromazina. Clorpromazina é um antipsicótico, se não me engano, salvo engano, é a droga mais antiga da psiquiatria depois do lítio, né? É um antipsicótico. Mas ele não veio assim com esse nome, com essas coisas todas que eu tô falando. Ele é um remédio, uma substância que o médico foi lá, usou, testou e ele observou que os pacientes que tinham alucinações auditivas, alucinações visuais, tinham vivências psicóticas, ao usarem aquele remédio ficavam bons, aquilo passava. Depois que parava de tomar, voltava. Aí ele, peraí, esse remédio tem um poder aqui diferenciado. Pegou um grupo de pacientes que tinham aqueles sintomas psicóticos e foi testar o remédio. E viu-se que aquele remédio tinha poder contra os episódios psicóticos daqueles pacientes. Beleza? Foi por acaso, eles descobriram. Aí, o sujeito pegou o remédio e falou: eu te batizo clorpromazina, deu um nome lá. E você fará parte da família de remédios chamada antipsicótico. Por quê? No primeiro momento, na primeira testagem, na primeira observação clínica feita, aquele remédio provou-se útil
contra quadros de psicose. Beleza? Então, descobriram ele assim e batizaram ele com o nome e entregaram ele a uma família, a família dos antipsicóticos. A mesma coisa aconteceu com o primeiro antidepressivo. Salvo engano, eu acho que foi a imipramina, uma droga antigona, quase nem sei se tem no mercado mais hoje em dia. Quando eles descobriram a imipramina, eles estavam testando várias substâncias para outra coisa. E eles notaram que os pacientes que tinham quadro melancólico, eles chamavam de melancolia. Os pacientes melancólicos, ao usar a imipramina, ficavam bons da sua melancolia. Aí, vamos juntar então os melancólicos aqui e dar isso aqui para eles. E a maior parte apresentou efeito terapêutico positivo com o uso daquela substância nova. Aí o médico pegou e falou: eu te batizo, deu um nome para ele, imipramina. Você será da família dos antidepressivos. Por quê? Porque no momento em que ele foi descoberto, descobriu-se o uso dele a partir do tratamento dos pacientes melancólicos, depressivos. E aí nomearam ele família dos antidepressivos. E foi assim que os remédios foram surgindo e foram sendo distribuídos nas famílias, tá? Os que eram antipsicóticos nos antipsicóticos, os que tinham poder contra a depressão, antidepressores, os que tinham poder de estabilização de humor, estabilizadores de humor, etc, etc, etc. Deu para entender? Beleza, então o remédio ele ganhou o nome, foi batizado ali na família em que ele primeiro foi descoberto ser útil. O que não significa que ele só seja útil para aquilo ali. Então o que foi acontecendo? Ao longo do tempo, a ciência médica foi pegando esses remédios que foram sendo descobertos e testando para outros quadros clínicos, Então, por exemplo, se você for a um consultório psiquiátrico e apresentar um quadro clínico compatível com uma ansiedade grave, alguma doença ansiosa grave, é possível que o médico vá tratar você com uma substância que é da família dos antidepressores. Aí você vai chegar em casa e ler, é um antidepressivo. Pô, mas eu não tô depressivo, eu tô com sintoma de ansiedade grave. Calma, não tá errado, tá certo. É que os estudos, depois que eles foram surgindo, provaram que aquele remédio também é útil para o tratamento de outros quadros clínicos que não era só a depressão. Mas ele já tinha sido batizado. Aí agora não faz sentido você pegar ele e dizer: você agora é da família dos antidepressivos, da família dos ansiolíticos. Não, tá? Ele permaneceu na família em que ele foi inicialmente batizado ali. Tô usando esse termo aqui, tá? Só porque ele foi descoberto para aquela finalidade, mas depois os estudos provaram que eram úteis para várias outras coisas. Então, você que me mandou essa pergunta, cheguei em casa, vi que o remédio era para quem tem alucinação. Calma, muito provavelmente você estava com um remédio que é da classe dos antipsicóticos. Por quê? Porque ele foi primeiro descoberto como sendo útil para esse tipo de tratamento, mas nós sabemos que os antipsicóticos também têm poder ansiolítico, por exemplo. O que é ansiólise? Lise é uma palavra, é um sufixo que vem de quebra. Então, quebra da ansiedade, ou seja, é útil para arrefecer os ânimos ansiosos, diminuir o tônus ansioso da pessoa. Então, os antipsicóticos, muito frequentemente, também são utilizados para tratamento de sintomas graves de ansiedade, tá? Então, assim, primeiro de tudo, você tem que ter um médico para chamar de seu e confiar no que ele está dizendo, tá? Foi como eu falei, eu não proíbo ninguém de ler bula. Até porque quem sou eu pra proibir qualquer coisa, As pessoas são adultas, desimpedidas, vacinadas, maiores de idade, eu não posso proibir nada pra ninguém. Mas quando você pega a bula, qualquer bula, a quantidade de vezes que a bula te diz: pergunte ao seu médico, procure o seu médico, é impressionante. Em caso de gestação, em caso de lactação, em caso de efeito adverso, em caso de alergia, em caso de intoxicação e blá blá blá, procure o seu médico, converse com o seu médico. Ou seja, você tem que ter um médico em quem você confie e supostamente ele entenda mais do remédio do que a bula, tá? Pelo menos você tem que acreditar nisso, tá? Se você não tem esse médico, realmente fica mais difícil de se entregar ao tratamento, tá?
Então não dá para acreditar ipsis literis no que está escrito a bula. Não que ela esteja mentindo, mas é porque ela está falando em termos técnicos ali, se apegando apenas à classe do medicamento em que aquela droga foi descoberta. Deu para entender, né? Não vou ficar me repetindo aqui não. Outra coisa também em relação à bula que eu queria falar. Devo ler a bula ou não devo ler a bula? Eu fico com medo de ficar tendo... achando que estou com sintoma, assim, na verdade tá. Não sei. Se você é uma pessoa muito sugestionável, que fica muito impressionada, eu sugiro que você evite ler a bula, tá? Sabe aqueles quadros de hipnose de plateia? O cara vai lá no programa, sei lá, programa tal e fala assim, vai, você que tá na plateia faz assim, eu vou falar aqui, não sei o que, não sei o que lá, e o cara fica com isso aqui preso mesmo? O cara é altamente sugestionável, tem gente que é muito sugestionável. Então essas pessoas, eu aconselho a evitarem a leitura da bula, porque é possível que elas apresentem uma série de sintomas simplesmente pelo fato de terem lido aquela bula, tá? Mas eu não proíbo ninguém de fazer nada não, eu só acho que não convém. Por quê? Mais um detalhe, a bula ela é produzida pela indústria farmacêutica. E aquele laboratório precisa relatar em bula, durante o tempo que aquele remédio foi estudado, tudo quanto é tipo de sintoma que aquele remédio deu nas pessoas, tá? Então, assim, se o cara tomou aquilo ali e deu dor de cabeça, ele vai escrever dor de cabeça. Por quê? Por uma questão de segurança. É uma espécie de lavo minhas mãos. É pra mais cedo ou mais tarde, o remédio lançado no mercado, as pessoas não virem processar dizendo... Eu tomei esse remédio, tive dor de cabeça e esse sintoma não estava descrito como um dos efeitos adversos da medicação na bula. Vou processar. O laboratório não quer passar por isso. A indústria não quer passar por isso. Então, qualquer coisinha, deu cisco no olho, sei lá, ela vai relatar em bula. É uma espécie de lavo minhas mãos. Você já sabia que isso podia acontecer. Eu não tenho nada com isso, tá? Ou seja, estará ali na bula tudo que é possível que o remédio dê. Mas isso não significa que vai dar, tá? Na maioria das pessoas, os remédios são absolutamente bem tolerados. Quando não são tolerados, a gente faz uma troca, beleza? Mas assim, sempre lembrando que o seu médico está sob um juramento do primum non nocere. Primeiro, não causar dano. Então, se ele está te mandando usar aquilo ali, porque ele entende que o benefício que aquilo te trará é superior aos possíveis malefícios, que pode ser até que eles nem surjam. Beleza? Tá dando pra entender? E já caminhando pro final, uma pergunta que nunca quer calar. Quanto tempo vai durar meu tratamento? Eu vou ficar usando isso aqui pra sempre? Não vou e tal. É quanto à cronicidade da doença, tá? A maioria das doenças que a gente tem hoje, e não só na área da psiquiatria, tá? A maioria das doenças que a gente tem de um modo geral são doenças crônicas, de caráter crônico, elas não têm caráter agudo. O termo cura em medicina, ele significa exatamente isso. Você terá a doença, ficará bom da doença e nunca mais terá ela de novo. Isso é o conceito de cura para a medicina. Eu aposto com você que você não deve ter ouvido nunca um médico falar que você ia ficar curado. A não ser que o que você tinha era uma infecção viral, uma infecção bacteriana e tal e tal. Aí a gente pega um resfriado e se cura mesmo. Aquele resfriado ali nunca mais a gente vai ter. Mas as outras doenças todas, diabetes, hipertensão, miopia, que quem é míope tem uma doença, mas nem considera ser doente, mas tanto tem uma doença que usa uma órtese, né, um aparelhinho para adequar aquela deficiência que ela tem. Tudo quanto é doença que a gente tem em medicina hoje em dia, basicamente, é crônica, é de curso crônico. E a gente vai tratar cronicamente. Enquanto houver vida, haverá tratamento, né? A mesma coisa se dá com as nossas doenças na psiquiatria, né? A maioria delas tem caráter crônico. Elas não vêm e vão. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, né? Tem um ditado em francês que diz assim: na medicina e no amor, nem sempre nem nunca. Então, assim, não é uma regra. Não tô aqui vomitando regras pra vocês. Mas... de um modo geral, as doenças têm curso crônico, o que não significa que você vai usar o remédio cronicamente. Vai haver períodos em que o remédio não vai ser necessário, ou a gente vai reduzir a dose. Talvez haja períodos novos em que ele vai se tornar novamente necessário. Mas, a bem da verdade, eu prefiro ter uma doença que tenha um remédio para me ajudar a tratar, do que ter uma doença
que não tem remédio nenhum e eu tenho que encarar ela sozinha. Não é verdade? Então, assim, vai durar quanto tempo? Eu não vou dar uma resposta no atacado, porque cada doença em psiquiatria tem um caráter diferente, ela tem um curso diferente, tem um perfil diferente. Seria irresponsabilidade minha dar uma resposta assim, dizer, dura mais ou menos tanto tempo. Não sei, tá? Tem doenças que o tratamento é sempre mais longo, tem doenças que o tratamento é sempre mais curto, mas isso é um caso para ser avaliado individualmente. É por isso que a gente faz consulta no consultório, uma pessoa de cada vez. Senão a gente botava assim, quem tem tal sintoma pro lado de cá, quem tem tal sintoma pro lado de lá, vocês vão tomar A e vocês vão tomar B, sai da minha frente todo mundo. Não é assim que funciona, não é verdade? Você marca a consulta, vai no consultório, você tem ali, sei lá, 1 hora para conversar com o seu médico, ser avaliado por ele e ele ver qual é o seu caso, quem é você e qual o tratamento que mais se adequa ao que você tem. Beleza, senhores? Vocês querem perguntar alguma coisa? Hoje a live foi menos interativa, né? Mas hoje não tinha muito que interagir também. A live da semana passada foi mais animadona, mais interativa. Eu mandei o pessoal escreve aí e tal. Mas hoje, se eu botar assim, escreve aí quem toma remédio, ninguém vai querer escrever. Então, deixei pra lá a interação hoje. Tá bom, acho que todo mundo ficou quieto porque ninguém quer fazer pergunta. Tá, queridos? A gente se vê. Enquanto durar a quarentena, talvez eu fique fazendo live semanal, porque eu também tô sem ter o que fazer. Eu acho que pode ser útil pra muita gente essas coisas aí. Tá bom? Então, curtam, compartilhem, mandem pra quem vocês acham que tem que ver essa live, mandem pra quem vocês acham que não tem que ver essa live, manda pra todo mundo. Essa live eu não devo conseguir baixar ela, então é provável que ela só fique 24 horas no ar, tá? Eu tô sendo perseguida pelo Instagram. Mentira, eu não tô conseguindo baixar o vídeo pro celular. Daí eu não consigo disponibilizar ele no IGTV, tá? Então vejam, compartilhem. Só ficará disponível pelas próximas 24 horas. Ah, obrigada. Responderam aqui. Esclarecedor, muito bom, adorei, muito bom, amei. Obrigada, gente. Que bom, que foi útil. Eu agradeço vocês que ficaram do início ao fim. E a gente volta a se ver na semana que vem, talvez, tá bom? Um beijo. Bom domingo.